A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Juliane. Ela pede para o pastor falar a respeito do Ministério de Libertação. Como funciona, pastor? E ela acrescenta: tem como nós sabermos, ao tocarmos em uma pessoa, se ela foi liberta, se o espírito mal já se ausentou desta pessoa, pastor? Quero dizer à nossa consulente que Jesus, antes de partir, depois de terminado seu ministério, em Marcos 16, versículos 15 a 18, ele deixou algumas obrigações para os seus seguidores, e essas obrigações implicam também nesse problema levantado pela nossa consulente. Eu vou ler aqui o que está afeto à pergunta da nossa consulente. Quando lemos aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Esse é um dado que é razão da pergunta que estamos recebendo. Então nós temos aqui Jesus declarando que na expulsão de demônios só precisa que tenhamos a autoridade dele em nossa vida, como também a autoridade do Espírito Santo. Então não é preciso que haja manifestações de segurar a pessoa, de gritar, de fazer escândalos. É uma obra de Deus que pode efetivar-se quando a pessoa que ora pelo possesso, ela está realmente revestida do poder de Deus para a operação dessa obra. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos quantas ocasiões se levantaram durante o ministério do apóstolo Paulo nesse combate claro contra as hostes espirituais que se apossavam de pessoas com manifestações tão estranhas, mas Paulo, em nome de Jesus, repreendia tais demônios. E eles saíam, e depois então se via o efeito dessa atuação quando a pessoa, que às vezes era um tipo de pessoa feroz, que tinha motivações para escândalos públicos, no falar, no agir, no caminhar, ela se torna um tipo de modelo de pessoa realmente liberta. Isso nós temos no caso do gadareno, quando Jesus libertou o gadareno daqueles espíritos imundos. Diz a Bíblia, pouco depois, ele estava sentado ao lado dos discípulos de Jesus. Até então ele andava seminu, correndo, gritando, mas agora estava ali quietinho, sentado ao lado dos discípulos de Jesus e pedindo a Jesus que ele deixasse acompanhá-lo. Mas Jesus o recomendou que ele voltasse para sua casa e falasse primeiro para os seus parentes do que tinha ocorrido na sua vida, que ele era um escravo do diabo, mas agora estava sendo um servo do Senhor Jesus Cristo. Então este é um assunto que não tem segredo, que não se espera manifestações estranhas, gritarias, precisando segurar pessoas, mas que o Espírito Santo domina o ambiente e pode então usar-nos para a libertação de pessoas que estão possessas. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Noé. Ele pede para o pastor explicar o texto de Isaías, capítulo 29, do verso 14 ao verso 17. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito
do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Estamos lendo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 16, dos versículos então indicados, aliás, Isaías 29, dos versículos 14 a 17. Na verdade, estes versículos aqui, constantes da Bíblia, são versículos difíceis de serem interpretados. Mas vamos lá verificar o que estava acontecendo realmente na história do povo de Deus nos dias do profeta Isaías. O povo alegava estar perto de Deus, mas era desobediente e apenas fingia, porque Deus traria o castigo merecido. Então a religião, para os israelitas, tornara-se uma rotina em vez de uma realidade. Ao falar aos fariseus, já agora nos dias de Jesus, do seu ministério público, líderes religiosos da época, Jesus mencionou a condenação do povo profetizada por Isaías em virtude da hipocrisia de Israel. Está em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: hipócritas, bem profetizou a vosso respeito Isaías, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, aquela aplicação do texto de Isaías estava tendo cumprimento nos dias de Jesus, da parte dos fariseus, que era um povo religioso, era uma seita, porém fazia tudo para ser visto apenas pelos homens. Não eram reais, sinceros nas suas manifestações religiosas. Outro texto é Marcos 7, versículos 6 e 7. Ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. Diante disso, nós temos que reconhecer, você, eu, nós, não estamos nos excluindo. Todos nós somos capazes de agir de modo hipócrita. Muitas vezes caímos em padrões rotineiros em nossa adoração e tornamo-nos negligentes quanto à oferta de nosso amor e devoção a Deus. Se desejamos ser chamados de povo de Deus, devemos ser obedientes e adorá-lo, sincera e honestamente. Os versículos 15 mostra que, pensando que Deus não os podia ver e não sabendo, portanto, o que estava acontecendo, o povo de Jerusalém tentou esconder seus planos. É estranho que tantas pessoas pensassem ser possível esconder-se de Deus. Sabe o que é isso? Falta de leitura da Bíblia. Por quê? Perguntará você. Porque se você leu o Salmo 139, ou já leu, você terá lembrança que não é possível esconder-se de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito.
Está no livro de Salmos 139, versículo 7 a 11. O escritor dizia, reconhecendo a onipresença de Deus: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. E eu pergunto a você, meu ouvinte, você ficaria constrangido se os seus melhores amigos o conhecessem e conhecesse também os seus pensamentos? Lembre-se de que Deus conhece todos eles. E o versículo 17 nos fala do mundo futuro sob o governo de Cristo será muito diferente daquele em que vivemos hoje. Não mais haverá violência ou tristeza. O novo mundo será caracterizado por alegria, entendimento, justiça, louvor a Deus. Então aí está uma situação que muita gente ignora. Pensa que está procurando o escuro para se esconder de alguém, mas tem alguém que está vendo lá em cima. E desse não adianta procurar lugar ermo, escuro, porque ele vê tão bem de noite como de dia. É o que nos disse certa pessoa, que havia um homem religioso e ele, depois da sua cerimônia religiosa, convidou uma jovem para sair com ele. Então pegaram o carro e foram andando procurando um lugar bem ermo, onde não passasse ninguém. E dirigiram o carro, foram entrando por lugares assim, pouco transitável, quando a mulher disse-lhe: olha, fulano, aqui ninguém nos vê, só Deus. Quando ela fez essa declaração, só Deus, esse homem, esse jovem, deu saída no seu carro e disse para ela: se Deus sabe, o que adianta a gente esconder dos outros? E é uma realidade. Se Deus sabe, não adianta esconder, porque Deus, sabendo, não tem recurso nosso a não ser a confissão e o abandono do erro que eventualmente estávamos pensando em fazer. A próxima pergunta de hoje é do ouvinte Rodrigo. Ele pergunta ao pastor com relação a essa pessoa chamada Vassula Hayden. Pergunta se o pastor conhece essa pessoa e diz ainda mais: os místicos dizem que tem visão interior. O que o senhor pode falar, pastor? Quero dizer que me deram um livro escrito por essa pessoa e aí pediram que me desse, que eu informasse a forma dela escrever, porque ficaram curiosos com a declaração. Os místicos dizem que tem visão interior. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que essa mulher, ela tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica, notadamente a chamada Movimento Católico Carismático, muito conhecida, muito usada lá pelos líderes. Mas a Igreja Católica, como nós conhecemos, já rejeitou os livros dessa escritora porque não está admitindo mais que essas visões
estes sonhos que ela relata nos seus livros têm consistência bíblica. Então, nós temos aqui uma declaração, notificação sobre os escritos de Vasula Haydn. Muitos bispos, sacerdotes, religiosas e leigos se dirigem a esta congregação para ter um juízo autorizado sobre a atividade dessa senhora, grego-ortodoxa, residente na Suíça, que está a difundir nos ambientes católicos do mundo inteiro com a sua palavra e com seus escritos mensagens atribuídas a presumíveis revelações celestes. Um exame atento e sereno da questão, realizado por esta congregação, a fim de pôr à prova as inspirações para verificar se provém verdadeiramente de Deus, fez notar ao lado de aspectos positivos um conjunto de elementos fundamentais que devem ser considerados negativos à luz da doutrina católica. Então, além de evidenciar o caráter sujeito das modalidades com que acontecem essas presumíveis revelações, é imperioso ressaltar erros doutrinais nelas contidos. Então nós dizemos que não vemos assim utilidade nenhuma para os ouvintes na leitura desses livros com informações aí meio ocultas que não aproveitam os que leem. A próxima pergunta de hoje é do ouvinte Tony Fagundes. O nosso ouvinte é membro da Assembleia de Deus de São Mateus. Ele pergunta ao pastor com relação ao batismo nas águas. Ele cria aqui uma situação. Por exemplo, uma pessoa que se converteu a Cristo, se batizou nas águas, mas depois de um certo tempo ela se desviou. Ela foi para o mundo, se afastou do Senhor. Mas depois de um certo tempo também se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Aí vai a pergunta do Tony. Essa pessoa, pastor, precisa se batizar de novo? Aquele primeiro batismo perdeu a validade porque ela se desviou dos caminhos do Senhor, pastor? É preciso compreender a forma como o nosso consulente faz a pergunta, se batismo perdeu a sua eficácia numa situação como a descrita por ele, que batismo em qualquer situação não salva ninguém. Só uma pessoa salva é que se batiza. Então eu vou repetir, batismo não salva. Pessoa salva é que se batiza, porque o batismo é uma representação daquilo que deve ter ocorrido na vida de uma pessoa, como nós vemos em Romanos capítulo 6. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, vivamos em novidade de vida. Então, o batismo para um cristão traz uma semelhança espiritual naquilo que Jesus fez para a nossa salvação. Morreu, foi sepultado. Nós também, no ato do batismo, simbolicamente, quando somos imersos nas águas, estamos simbolizando a nossa morte para a velha vida, o antigo costume de vida. Quando nos levantamos, estamos demonstrando que espiritualmente somos ressuscitados, porque estamos andando em novidade de vida. E eu aconselho o nosso ouvinte a ler o capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 3 em diante, para ter essa colocação. Agora, o que deve fazer a pessoa que era membro de igreja, pecou, se afastou, quer voltar, ela deve se batizar de novo? Não. Batismo só se efetiva uma vez. Está no capítulo 4
da carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz assim, no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, o que essa pessoa precisa é fazer o que está em Provérbios 28, versículo 13. Isso sim é fundamental. O que é que diz lá? Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcançará misericórdia. Quem as encobre, nunca prosperará. Então, um caso de batismo, que a pessoa se afastou, deve procurar o pastor da igreja, conversar com o pastor, aceitar uma disciplina da igreja, para que o pastor possa observar se realmente esse arrependimento dele procede, para que ele possa ficar firme na igreja e não nessa forma de batizar-se, retirar-se, voltar depois de novo. Não, é muito sério a nossa posição diante de Deus. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar e pergunta ao pastor sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ela diz aqui se neste evento todos verão o Senhor Jesus ou não. Ela disse que ela aprendeu que o Senhor Jesus viria em oculto. Então ela pergunta, pastor, os salvos e não salvos verão o Senhor nessa ocasião, pastor? Quero responder à nossa consulente que nessa ocasião de arrebatamento que precede a grande tribulação, a vinda de Cristo se dará de forma diferente da que ele virá na hora de juízo, conforme capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando ele vem montado num cavalo branco, os exércitos celestiais em torno dele. Aí sim, ele vai ser visto por toda a terra. E isso está no livro do Apocalipse também, capítulo 1, versículo 8. Todo olho verá, até os que o traspassaram. Agora, arrebatamento da igreja é mais para a própria igreja. Cristo não descerá à terra, ele ficará nos ares e a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. É o que nós lemos aqui depois do versículo. Aliás, o versículo que a nossa consulente leu está muito apropriado. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, isto é, os mortos, ressuscitados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos ao encontro de Jesus nos ares, e ele não descerá à terra, mas nós vamos encontrá-lo. Arrebatamento da igreja, em dados, como disse Jesus, 2 na cama, um será levado, outro ficará, 2 no moinho, uma será levada, a outra ficará. É como o ladrão, que não avisa quando chega. E assim, então, é preciso que estejamos preparados para esse evento. Agora, pastor, a última pergunta do programa de hoje, bem rapidinho por causa do tempo que já está acabando, é uma pergunta NQI. Quer saber se os crentes podem ouvir músicas do mundo e também assistir novelas, pastor. O crente pode ouvir músicas mundanas e assistir novelas? Eu quero dizer ao nosso consulente que o cristão não é uma pessoa que vive preso a grilhões. Faça isso, não faça aquilo. Ele pode receber conselhos, mas ele é livre. Agora, se sua disposição espiritual lhe dá esse desejo, procure buscar mais a Deus, porque está na Bíblia, ninguém pode servir a 2 senhores.
Se vai se perder tempo com uma coisa nos horários de culto, aí está sendo prejudicado espiritualmente. É uma questão de escolha, de decisão pessoal, que cabe apenas à pessoa decidir. Então, o Evangelho é convite de Jesus, e nós aceitamos, e como diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que deve buscar em primeiro lugar são as coisas de Deus. Depois, então, se sobrar tempo, é outro caso. É outro caso.